Olá, meus irmãos, nós vamos agora ao capítulo 18 do livro de Apocalipse. O título é O Anúncio da Queda de Babilônia. Lembrando que nós estamos dentro do contexto do último bloco das 7 grandes provações, das 7 grandes pragas representadas pelas 7 taças da ira de Deus. Nós vimos no estudo anterior que no capítulo 16 nós vimos o 7º flagelo, a 7ª taça da ira de Deus sendo derramada. E nós vamos agora no capítulo 18 começar a falar sobre a queda da Babilônia, o anúncio da queda da Babilônia, entendendo que Babilônia não é necessariamente uma cidade, um país ou um estado, fisicamente falando, mas representa prioritariamente em Apocalipse um sistema babilônico de controle que faz oposição a tudo aquilo que é de Deus, manifestando toda a sua pecaminosidade, moralidade e rebeldia contra o Altíssimo. Então vamos ler no verso 2 do capítulo 18. Então exclamou com potente voz dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então esse império, esse sistema controlador, cerceador da liberdade dos cristãos, dos discípulos de Cristo, caiu. Esse sistema se tornou um lugar devastado, deserto, assim como muitos outros impérios no passado surgiram, tiveram seu ápice, desfrutaram de toda a sua opulência, da sua luxúria, do seu poder, mas Deus os abateu. Então Deus é aquele que promove e demove. Deus é aquele que estabelece autoridades, estabelece impérios com seus respectivos governantes, imperadores, reis, mas é aquele que abate também. Tudo isso dentro do seu propósito, tudo isso no sentido de atingir os objetivos divinos. Então esse grande império, esse grande sistema babilônico, ele haverá de cair um dia. De uma certa forma nós já vivenciamos na nossa vida cotidiana, moderna, através da tecnologia, sistemas de controle, sistemas opressores, principalmente com relação àqueles que se dedicam a viver uma vida separada, uma vida santificada na presença de Deus. O sistema babilônico vigente, se é que podemos chamar assim, ele é opressor no sentido de estimular o pecado, a imoralidade, em dizer que aquilo que é pecado e agressivo a Deus, a sua santidade, é algo comum, é algo politicamente correto. Então vivemos um tempo, sim, de controle e de opressão. No verso 3: Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então, 2 tipos de corrupção são relatados aqui. Nós podemos fazer um paralelo da prostituição à prostituição espiritual, à idolatria. Quando o ser humano que foi criado para o louvor da glória de Deus, quando o ser humano que foi criado pelo Altíssimo para adorar a Deus se dobra diante de ídolos, se dobra diante da luxúria, do pecado, da moralidade, ele então incorre no pecado da prostituição espiritual. E não só essa prostituição espiritual, mas também o desejo exacerbado por possuir, por ter coisas materiais. O Deus desse mundo, Mamon, é o Deus das riquezas, né? Jesus mesmo disse que nós não poderíamos servir 2 senhores, ou a Deus ou a Mamon. Nós teríamos que escolher. E nos dias de hoje as pessoas são avaliadas não por aquilo que são, mas por aquilo que têm. O sucesso de uma pessoa é avaliado mediante as suas posses, o quão hábil ele é para angariar riquezas. Todavia a Bíblia nos fala, que da mesma forma que nós chegamos nesse mundo nu, desprovidos de qualquer bem material, nós sairemos dele dessa mesma forma. Então esses 2 tipos de corrupção estão presentes nesse sistema babilônico, aquela corrupção espiritual, a prostituição espiritual, e também
o desejo, a concupiscência da carne, no sentido de adquirir, de posses, de ter. Verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Aqui nesse verso 4, então, existe uma admoestação, uma advertência que João aqui escreve: olha, retirem-se dela, saiam fora desse sistema babilônico. Trocando em miúdos, não se deixem subjugar por esse sistema babilônico. Nós vimos lá atrás, estudando capítulos anteriores de Apocalipse, sobre a marca da besta, através da qual seria possível comprar e vender. E quem não tivesse essa marca não teria condições de comprar ou vender. Então esse sistema opressor, ele vai fechar o cerco em torno dos cristãos, a ponto de colocá-los numa situação de grande decisão: ou se dobram diante desse sistema babilônico, ou aceitam toda a sua imoralidade e imposição, ou saem dele, mas aí as consequências virão. Não poderão comprar, não poderão vender, terão que viver num sistema alternativo de vida para poder sobreviver. Mas o apelo aqui do verso 4, saiam dela, saiam desse sistema, não se deixem escravizar por esse sistema, mesmo porque nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro para que fôssemos livres, não para que fôssemos subjugados pelo pecado, pela imoralidade, por esse sistema babilônico opressor. Verso 7. Só um detalhe eu gostaria de salientar, o que é interessante com relação aos inimigos de Deus que vão sendo descritos no livro de Apocalipse. Nós começamos lá com o dragão, depois o livro de Apocalipse introduz as duas bestas, depois a meretriz. Então existe um crescente de participação desses inimigos de Deus no relato de Apocalipse. Agora nós estamos numa linha decrescente, em que esses inimigos, na ordem inversa, vão sendo derrotados, vão caindo, vão sendo subjugados pelo poder do Senhor. Então nós tivemos o dragão, as duas bestas e a meretriz crescendo, sendo anunciadas, e agora nós estamos vendo a derrota no sentido inverso. Primeiro cai a meretriz, depois as bestas cairão e por fim o dragão, que representa o diabo também cairá. Então essa sequência de ascensão e de descendência, né? E de diminuição do poder e da aniquilação desses inimigos de Deus, né? No verso 7. O quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Então o que nós percebemos aqui, que essa grande Babilônia, esse sistema babilônico, produzia autossuficiência de Deus. Ela diz aqui: nunca terei pranto, eu nunca sofrerei. Com certeza essa declaração está baseada no seu poder, está baseada nos bens que esse sistema possui. E nós percebemos de uma certa forma os países ao redor do mundo nos dias de hoje se unindo em blocos para que possam ter maior força. E existe também uma tendência à globalização, à padronização dos sistemas de informática, à padronização das relações comerciais, à padronização do estilo de vida. Então nós temos blocos se formando ao redor do mundo. Nós temos a União Europeia, o NAFTA, aqui mais na América do Norte, nós temos mercado, o Mercosul aqui na América do Sul. São blocos que vão se conectando para que tenha maior força no mercado exterior ou para reivindicar alguma coisa. Talvez esteja sendo formado aí um pano de fundo para essa globalização, para a implantação desse sistema unificado, centralizado, babilônico, opressor, né? Mas o que nós vemos aqui é que essa Babilônia que se refere aqui, ela se achava autossuficiente. Como uma das cartas que nós vimos lá no início do livro de Apocalipse, né? Dizia lá a igreja que recebeu a carta, né? Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E o Senhor dizendo: e não sabes que és um desgraçado e pobre e cego e nu.
Na verdade, essa autossuficiência aqui declarada pela Babilônia, ela haverá de ser desnudada. O Senhor haverá de mostrar para essa grande Babilônia, essa grande meretriz, que ela não tem poder em si mesma, que é Deus quem dá o poder, é Deus quem permite que as pessoas exerçam autoridade, com um objetivo claro de atingir os seus propósitos na terra. No verso 9: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, e que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Então aqui no verso 9 haverá pranto, não pranto no sentido de ter misericórdia das pessoas que serão afetadas pela queda da Babilônia, mas no sentido de que esses mercadores da terra que se enriqueceram com a sua luxúria, lamentarão a falta da sua fonte de renda, do seu lucro. Nesse sentido que o pranto aqui ele é descrito, não um pranto misericordioso, não um choro de misericórdia, mas um choro por lamentar que perderam a sua riqueza, o meio pelo qual angariavam mais lucros e tinham mais riquezas, acumulavam mais riquezas, né? Verso 10: e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma hora chegou o teu juízo. Então é Deus quem determina, é Deus quem exerce o juízo sobre os grandes impérios do passado, né? Nós vimos lá o Império Assírio atingiu seu ápice, mas sobraram só ruínas. Depois o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, os gregos, os romanos e assim sucessivamente. E hoje, de todos esses grandes impérios, só sobraram ruínas, só sobraram alguns fragmentos, algumas paredes, algumas colunas que ainda estão em pé, alguns fragmentos da sua cultura e da sua sabedoria, entre aspas. É o que ficou de tudo isso, né? É Deus quem permite, mas é Deus também quem julga, é Deus que estabelece o limite de atuação e de existência, de tempo de existência de cada um desses impérios. E assim será também com relação a esse último e grande império que se estabelecerá. Talvez esse império seja uma junção dos dois grandes poderes que exercem força nos dias de hoje e que exerceu força na época do Império Romano, que é o poder religioso conectado ao poder político, né? Quando esses movimentos começam a ficar muito claros, em que a religião se conecta ao poder político, nós começamos a perceber que esse pano de fundo, essa estrutura que permitirá com que essa grande Babilônia se erga, está sendo formada. Então esse grande Império Babilônico talvez seja uma reedição do grande Império Romano, em que os Césares, né, os imperadores, eram adorados como deuses e eles exerciam também o poder político, né, através da força, através da tomada dos territórios, dos países ali daquela região. E aí no verso 16, um lamento, né? Do verso 10 ao 16, existem vários versos aqui que falam, né, sobre essa grande Babilônia, como eles se enriqueceram, os produtos que eles vendiam e como isso trazia lucro para ela. E no 16, um lamento, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adorada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Então, essa grande Babilônia, que era cercada de honra pelas pessoas, que era venerada, que se vestia de linho finíssimo, né? É um material muito caro e valioso, agora ela está totalmente destruída, ela foi desnuda pelo poder de Deus, né? Verso 20: exultai sobre ela, ó céus, e vós santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então existe aqui uma exultação, não no sentido de se alegrar com a desgraça alheia, mas no sentido de que as palavras de Deus, as promessas de Deus haviam sido cumpridas. Lembram-se, quando nós estudamos em capítulos anteriores, os santos clamando diante do trono de Deus para que o sangue inocente que foi derramado dos profetas fosse julgado. E depois nós, na visão que João teve, né,
um anjo, né, pega as brasas do altar e lança sobre a terra, no sentido de exercer juízo, como se isso fosse uma resposta ao clamor desses santos. E na época, a resposta de Deus foi a seguinte: olha, aguardem ainda um tempo, aguardem, esperem, para que o juízo de Deus possa ser concretizado na terra. Então esse esperar tem propósito também de Deus nisso, para que outros sejam alcançados, outros sejam agregados a essa multidão de santos que adoravam diante do trono de Deus, né? Mas aqui nós vemos o cumprimento, né, dessa oração, a resposta a essa oração, que clamava por justiça, né, pelo sangue derramado dos profetas e dos santos. Verso 23: também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Então essa grande Babilônia, que seduziu as nações, ela agora caiu, já não mais haverá luz nela, ela não terá mais vida, assim como só sobraram ruínas desses grandes impérios do passado. O Império Egípcio, por exemplo, sobraram lá aquelas pirâmides ali na planície de Gizé e outros lugares, apenas ruínas, né, que são uma referência a um império que hoje não existe mais. Assim será também sobre esse império, esse último e derradeiro império, que aqui nós chamamos de a Grande Babilônia. No verso 24: e nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então esse princípio, né, do clamor do sangue derramado, do sangue inocente derramado, já mencionamos isso aqui em capítulos anteriores, né? Alguns teólogos entendem que esse sangue derramado, ele clama por justiça. É claro que isso é uma figura de linguagem, mas aqui esse sangue, ele é reivindicado, ele é vindicado, né, pelo próprio Senhor, né? Então aqui nós terminamos, irmãos, capítulo 18. Muito obrigado pela atenção. Até o nosso próximo encontro.